Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live dessa quinta-feira, deste mês de março. Este mês nós temos uma live muito importante, uma live muito especial, inclusive, né? A medicina por trás dos triatletas de endurance. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar, né? Oi, Leandro! Ah, já entrou aqui, tô tentando te adicionar. Deixa eu entrar. Acho que agora foi. Consegui? De... Olá! Olá. Conseguimos! Deu certo. Olha a luz especial que eu coloquei pra você. Olha que legal. Eu gosto. Essa camiseta ficou bonita, né? Ficou linda, maravilhosa, do simpósio do ano passado. Essa daí ficou legal. Esse ano a gente vai fazer outra também, mas vamos mudar a cor. Não pode ser a mesma cor, né? Tem que ser outra cor. Sim, sim. Bem-vindo para nossa live. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aqui, falar do que a gente gosta. Isso mesmo. Eu acabei de iniciar, né? Então o pessoal está começando a entrar. Enquanto o pessoal está entrando, Leandro, me conta uma coisa. Como é que você veio parar nesse universo do esporte? É engraçado, assim, esporte sempre fez parte da minha vida, né? Então, meu pai me colocou para lutar judô com 7 anos de idade, igual estou fazendo com meus filhos hoje. E aí eu fiquei até os 10 anos lutando judô, se eu não me engano. E aí foi engraçado que um dia eu cheguei para ele e falei, papai, não, não gosto, não quero mais fazer judô. Aí ele perguntou por quê? Eu falei, porque eu não gosto de machucar as pessoas. Aí ele Que me, bonitinho. me tirou do judô e me colocou no basquete. E aí o basquete eu joguei a vida inteira, fui federado, jogava aqui em São Paulo no Clube Espéria, Aham. participei também de algumas seletivas. E quando entrei na faculdade a gente continua, né? Então, assim que entrei na faculdade, o pessoal eles já faz uma sondagem para saber quem que joga, quem que não joga. Então o pessoal da Atlética foi lá, já me acolheu. Aham. Eu entrei pro time de basquete da faculdade, fiquei faculdade inteira, residência, o pós e assim vai, De de basquete. basquete. Aham. Só que acontece, quando você entra e você já gosta de esporte, você está na faculdade de medicina, a primeira coisa que eu me envolvi foram com as ligas. E Sim. na época que eu entrei, estava sendo fundada a Liga de Medicina Esportiva. Olha Então, só. para quem não sabe, liga é vamos falar assim, uma associação dentro da faculdade, onde professores, residentes ensinam alunos sobre determinada especialidade médica. Então, você tem a Uhum. liga de clínica médica, de cirurgia, de infectologia e assim por diante. E eu Uhum. comecei na liga de medicina esportiva, acompanhando um antigo professor que já faleceu, que era o professor Carazato, lá na Faculdade de Medicina da USP. E a gente aprendi muita coisa com ele. Aquilo foi me encantando desde o primeiro ano da faculdade. Sim. Posteriormente, quem assumiu o comando da liga foi o Dr. André Pedrinelli, e continuei ajudando nessa época já. Eu já ensinava os alunos mais novos sobre medicina esportiva. Interessante. Engraçado porque assim, a medicina esportiva de modo geral, ela é algo ainda recente, ainda pequeno no Brasil, né? Exatamente. E o que aconteceu? Naquela época, não existia a residência ainda de medicina esportiva. Uhum. Era simplesmente é, era uma. Não existia como especialidade. Uhum. Então, quando se praticava medicina esportiva, normalmente eram médicos de alguma especialidade, no caso lá, ortopedia, que gostavam de esporte e, Uhum. consequentemente, estudavam a parte clínica e relacionada das lesões do esporte, melhora de performance, quais as patologias que poderiam advir devido ao esporte de alta intensidade, a gente não falava nem performance naquela época. Aham. Então, a gente foi aprendendo dessa maneira.
Quando eu entrei na residência de ortopedia, me formei médico, entrei na residência de ortopedia, continuei ajudando os professores na Liga de Medicina Esportiva. Aham. E logo que acabou a residência de ortopedia, eu acabei a residência de ortopedia, fiz o R4 de cirurgia de ombro e cotovelo em 2005, quando eu acabei. Em 2009 surgiu uma oportunidade. O meu sócio, ele uns 2 anos antes, ele tinha assumido a parte médica da seleção brasileira masculina de handebol. E ele estava trabalhando com a seleção de handebol. Em 2009, o médico da seleção tinha saído e ele me falou. Aí, o que eu fiz? Peguei o meu currículo, imprimi. Aqui. Fui encontrar com o técnico da seleção feminina num jogo amistoso que estava tendo. Era o dinamarquês, o Morten Solbeck. Aí eu sentei com ele, conversei. O Gustavo, meu sócio, já tinha falado que eu ia lá aparecer, né? Uhum. E aí, provavelmente, ele levantou a minha capivara para saber quem eu era. E aí vem as coincidências da vida. A esposa dele era da Faculdade de Medicina da USP. Então, provavelmente ele deve ter perguntado quem eu era, tal. Agradeço a ela que deve ter dado um joinha. Alguma notícia. Mas vocês eram da mesma sala? Não, de turmas diferentes. Mas devia saber alguma coisa aí, que, querendo ou não, a gente sabe, né? Exatamente. A gente acaba conhecendo todo mundo na faculdade, né? E eu entrei na seleção brasileira feminina de handebol. E naquele fiquei lá de 2009, agora eu juro que eu não lembro se é 2014 ou o comecinho de 2015. De qualquer maneira, foi uma época de ouro da seleção. Então, nós fomos campeões pan-americanos, sul-americanos, ganhamos campeonatos na Europa, fui médico da seleção durante as Olimpíadas de Londres em 2012. Em 2013, a gente foi campeão do mundo na Sérvia. Caramba, então, aquele momento de brilho mesmo. Exatamente. E até hoje é a única seleção não europeia a ser campeã do mundo de handebol. Então foi um momento muito legal. Quando eu saí da seleção em 2014 ou 2015, eu tinha já uma empresa que a gente prestava serviços, até hoje, a gente presta serviços de ortopedia para hospitais. Então, a gente terceiriza esse serviço de ortopedia e eu fiquei na parte administrativa, cuidando do consultório e assim por diante, trabalhando nos hospitais. Lá por 2019... Porque o médico também não consegue trabalhar numa única coisa, né? Tem que trabalhar em várias, o tempo todo, muita Exatamente. coisa. É um pouco diferente da maioria dos empregos ou das profissões, que você vai para um lugar, fica um lugar só o dia inteiro e vai embora no final do dia, né? A gente acaba tendo vários, ou no mesmo dia vai em vários lugares diferentes, ou durante a semana vai em locais diferentes. Exatamente. Né? E aí, em 2019, eu estava entediado em casa, querendo fazer um curso de medicina esportiva, porque os cursos que eu estava vindo aqui no Brasil, eu não achava que estavam me acrescentando muita coisa, não tinha muita novidade. E eu comecei a procurar curso de medicina esportiva na internet, no Google, sabe? Aonde que tinha alguma coisa. E apareceu lá um curso de medicina esportiva no Havaí. Eu falei, nossa, interessante. Havaí? Lugar bom. Então, nunca fui, sempre quis conhecer. Aí eu cliquei. Quando eu cliquei, apareceu lá curso de medicina esportiva que acontecia antes do Campeonato Mundial do Ironman, no Havaí. Tipo um simpósio. Exatamente. Até então, eu não tinha contato, já tratei, cuidava de atletas de alto rendimento, mas eu não tinha os triatletas dentro do meu meio. Eu achei muito Era legal. mais a parte de clubes, né? De times ali. Exatamente. O que eu fiz? Me inscrevi no curso, fui para o Havaí com a desculpa para fazer o curso, né? Na verdade, a gente vai para passear, acaba fazendo o curso. O curso foi muito legal. Ele era formatado numa maneira que você tinha... Era a semana inteira de curso. De domingo... Obrigada, Nova! De domingo a sexta-feira era o curso. Só que ele era meio período. Então, você ficava meio período tendo aula e outro meio período era para você passear. E todo mundo que participasse do curso... Esse curso era direcionado para médicos ou era para Então, lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Todo mundo da área da saúde precisa cumprir certos créditos de cursos
acreditações durante o ano para você renovar o seu CRM, vamos falar assim. Aham. Então lá a gente tinha médicos, tinha fisioterapeutas, tinha socorristas participando, entendeu? Esses eram os três, tinha enfermeiros, também eram voltados. Então, eles no curso tinham 180 pessoas, que eram os participantes. E aí tinham professores americanos, professores da Austrália, Nova Zelândia e da Europa, que eles chamavam lá para dar aula. E todo mundo que estava no curso poderia ser voluntário para ajudar no atendimento médico durante o Campeonato Mundial do Ironman no Havaí, lá em Kona. Então, obviamente, eu peguei e me inscrevi, né, para ser voluntário. Poxa, era uma oportunidade de aprendizado. Certeza. E era legal porque, assim, você se inscrevia para atuar por 4 ou 6 horas. Então, ele tinha lá os turnos que cada um tinha que participar. Eu me inscrevi em todos. Exatamente. Eu me inscrevi em todos. Então, eu chegava lá às 4 da manhã e eu ia sair depois às 4 da madrugada, entendeu? 24 horas. Até o coordenador veio falar comigo. Olha, Leandro, eu acho que você errou. Eu falei, não, professor. Eu vim de 12 mil quilômetros de distância. O meu currículo é esse. Eu falei para ele, eu quero participar e eu quero aprender com vocês. E ao máximo. E o que foi legal é que aquele ano foi um ano que foi muito tenso lá na Havaí. Estava muito quente, muito calor. Tinham 2.500 atletas na prova. Desidratação, hipertermia. Nós fizemos 450 atendimentos naquele ano. Então, Tinham quantos? 2.500 atletas. Então, 20% da prova foi atendida na área médica. E eu vi umas coisas lá que eu não tinha visto até então em nenhum outro esporte. Entendeu? Porque, pensa bem, a maioria, 99% dos esportes são esportes que têm duração de 1 hora e meia, sabe? Talvez você pegue uma partida de tênis que dure 3 horas, entendeu? Não um esporte que, igual o Campeonato Mundial do Ironman ou o Ironman Full, que dura de 12 a 18 horas, que é o tempo que você tem para acabar a prova. E devido às condições do Havaí, que é alta umidade, calor intenso e radiação acima de grau 10, naquele ano, se não me engano, estava 11, a temperatura padrão era 34 graus. A radiação 11, a temperatura do asfalto naquele ano era 56 graus. E o asfalto, ele é feito lá em Oahu, né, onde fica Kona, em cima da lava. Então, assim, imagina... ainda mais. Você recebe radiação de cima e você recebe radiação de baixo, porque ela esquenta o asfalto e reflete isso. Então, quanto mais tempo a pessoa demora, mais ela sofre as condições da prova do Campeonato Mundial. Por isso que, até hoje, o Campeonato Mundial do Ironman lá em Kona, no Havaí, é uma das provas mais difíceis de todo o calendário do Ironman. E aí, inclusive com uma grande triagem também, né? Para poder conseguir participar e tudo mais. Quem chega ali já está em outro nível, né? Exatamente. Assim, vão para lá quem são os melhores do mundo, né? Então você tem a seletiva em todas as provas. As melhores pessoas estão lá. E mesmo assim, sendo as melhores pessoas de cada age group, você teve muitas delas passam mal, porque a intenção não é reduzir tempo lá. A maioria vai para acabar a prova. Essa é a intenção. E quando eu voltei de lá, eu tinha visto umas coisas que até então não são normais a gente na maioria dos esportes. O universo do triatlo é um universo muito à parte, né? A conversa, as demandas, as necessidades é muito diferente de todo o resto. Exatamente. Por exemplo, você falou do handebol, então assim, a parte do esporte de clube, a ideia é outra, o movimento é outro, o tempo de treino, né? As competições e tudo mais. É um movimento muito diferente. Muito. Então, a parte do triatlon, ela é muito mais extenuante, né? A soma dos 3 esportes e também a durabilidade de cada etapa. E então, assim, muitas coisas que eu nunca tinha visto antes em quadra, mesmo assim no atendimento em campo, etc. Então, você vê aquelas desidratações severas, os casos de hipertermia,
A hiponatremia, para quem não sabe, é a perda de sódio pela sudorese. Então, aquelas câimbras, por exemplo, tem pacientes que... nós já tivemos casos semelhantes aqui no Brasil, mas não com a intensidade que eu vi lá no Havaí. Então, o paciente chegava com cãibra, tem um sintoma que a gente chama Trousseau, no qual ele pega, ele contrai a mão, contrai assim, ó, isso aqui é cãibra, mas ele tinha isso nas mãos e nos pés, entendeu? Ao mesmo tempo, acontecendo. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois do Campeonato Mundial, eu liguei para meia dúzia de pacientes e falei, olha, quem que é o dono do Ironman aqui no Brasil? Queria saber por quê. Eu queria trabalhar como médico voluntário no atendimento nas provas do Ironman. Eu falei, poxa, eu posso ajudar, eu quero, eu gosto disso, quero ir ajudar. Ficou interessado naquele movimento. Exatamente. E aí eu consegui marcar uma reunião não com o Galvão, que é o CEO da Unlimited Sports, o detentor da marca Ironman no Brasil, mas com quem estava abaixo dele, que é o José Antônio. E eu fui lá, na cara e coragem, lá na casa do Ironman, com o meu currículo de novo, impresso assim, e ele me recebeu e ele falou, tá, mas por que pediram para te receber, marcar essa reunião? Eu falei, tudo bem, Leandro, sou médico, ortopedista, especialista em medicina esportiva. Vim aqui para ajudar. Não quero nada, eu só queria ser voluntário para trabalhar com vocês. Aí o cara me olhou com aquela cara, nossa, mais um louco aparecendo para mim aqui, né? No mínimo foi isso que ele pensou, né? Quem marcou essa reunião? Exatamente, foi isso mesmo. E o que aconteceu? Ele falou, tá, vem cá, vamos conversar um pouco então. Aí a gente entrou na sala dele e tinha uma mesa de reunião na frente cheia de livros de esporte. Um dos livros era o livro de comemoração do Campeonato Mundial do Handball feminino lá na Sérvia em 2013. E aí eu falei, olha, se você não quiser ler o currículo, não precisa, vai na página 54 que eu tô ali no livro. Entendeu? Aí ele pegou, ele olhou aquilo, olhou para mim e falou, senta aí. E eu não sabia. O médico que acompanhava o Ironman anteriormente tinha saído, acho que uns 2 ou 3 meses anteriormente. Olha. E aí conversa vai, conversa bem, resumindo, acabei coordenando de lá para cá. Então a intenção foi estabelecer processos, protocolos. Então, para ter a mesma qualidade de atendimento que tinha em Florianópolis, ter também em São Paulo, Rio de Janeiro, hoje Brasília, Aracaju e assim por diante. Então, manter a qualidade de atendimento sempre foi a minha preocupação. E também, sempre foi uma bandeira minha, que hoje a gente já conseguiu institucionalizar, é saber exatamente o que acontece com cada atleta. Então, a gente tem a estatística de tudo. Eu tenho a estatística de quantas pessoas entram por hora, são atendidas, qual o diagnóstico final, o que a gente faz para tratar essas pessoas, quanto tempo ela fica dentro da tenda médica sendo atendida. Essa logística que vai te ajudar também a preparar e melhorar cada vez mais as estruturas, né? Para não ser pego desprevenido. Até porque o 70.3 é em cada região, e cada região vai trazer uma dificuldade, uma necessidade. Claro que o próprio esporte ele tem os acontecimentos que mais acontecem, né? Mas as cidades, elas também devem trazer uma questão diferente, né? O importante é sempre a gente saber as estatísticas para ter essa preparação, igual você falou. Mas cada cidade tem seu desafio. Então, de vez em quando a gente passa uns sufocos. Vou dar o exemplo de São Paulo, que não era para ter sufoco, mas um ano, 2022, se eu não me engano, foi o ano mais frio da história, sabe, aqui em São Paulo. E 2023 foi o ano mais quente da história. Entendeu? Então, na mesma prova, em 2 anos diferentes, nós tivemos quadros totalmente diferentes, mas batemos recordes de atendimento, entendeu? Então, se você vai para o Nordeste, que são situações muito semelhantes ao do Havaí, local quente, muito úmido, com alta radiação. Então, nós temos uma característica de atendimento. Quando você vai para Florianópolis, Florianópolis, nos últimos anos, deu um pouco de azar, mas frio e chuva. Então, outra característica de atendimento. E Florianópolis é impressionante. No domingo da prova, chove, na segunda-feira abre aquele céu bonito, lindo, maravilhoso. Assim. Mas vamos ver, esse ano não vai ser, esse ano vai ser bonito. Inclusive, a Floripa, o último agora, teve essa questão também, né? Da temperatura, desidratação. O Ironman 70.3 aconteceu uma coisa inédita, né? A gente teve que
cancelar a natação por lá de Florianópolis, porque o mar estava muito agitado. Os E atletas não gostam, mas não é só isso, é uma questão de de segurança. segurança, Então, claro, é para proteção mesmo, né? exatamente. E você já deve ter ouvido falar, e quem está nos ouvindo também já acompanha as notícias, infelizmente no mundo tiveram alguns óbitos na natação. Eu não vou falar que é por imprudência do atleta, mas talvez seja um pouquinho de imprudência da organização. Como a gente fica muito naquela coisa do que, poxa, a prova se chama Ironman, né? Homem de ferro, não é Sugarman, né? O homem de açúcar. Sabe? Então, fica com aquela cabeça de querer fazer sempre a Ir ao prova inteira. limite, No limite, né? exatamente. Só que a organização aqui, ela é muito responsável. Ela está entre as 5 melhores do mundo. Então, a gente sempre pensa na segurança do atleta. Quem toma a decisão se vai ter ou não natação não é uma pessoa. Tem uma reunião com todos os diretores de área, onde todo mundo expõe as suas preocupações e essa decisão é tomada em conjunto. E aí você ainda consulta a guarda costeira, sabe? Então tem os bombeiros e assim por diante. Então, na minha opinião, quando teve o cancelamento da natação no Ironman 70.3 de Florianópolis, foi a coisa mais acertada que fizeram. E foi uma prova legal depois. Apesar de ter chovido bastante e tal, foi uma prova muito boa depois. Então, a gente sempre se preocupa muito com Então, com são a aquelas decisões segurança. difíceis, né, Leandro, de se tomar, mas que no final compensa. Porque Com evita certeza. todo esse problema, né? Até mesmo os atletas eles se sentem mais confortáveis, mais protegidos também, né? Exatamente. Eu sei que todo mundo treina, eu também treino, você treina, e quando a gente se prepara para uma prova, a gente quer que a prova seja perfeita, né? Então, muitas vezes, talvez você tenha que tomar algum desvio para garantir a segurança. Não quer dizer que a prova vai ser menor por conta disso, quer dizer que ela não oferecia condições suficientes. E uma coisa que a organização sempre pensa é muito na segurança do atleta, porque é muito pior qualquer acidente que aconteça por responsabilidade nossa do que você executar uma prova perfeita colocando as pessoas em risco, entendeu? Então, o risco a gente sempre tenta diminuir ele ao máximo. Não dá para controlar tudo, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que lidar também com os mal educados, vamos falar assim. Então, a população muitas vezes não colabora conosco e aí coloca alguns atletas em risco, principalmente no ciclismo. Tá? Então, você pode ter grade, você pode ter cone, você pode ter staff falando que não tem que atravessar ali naquele local, naquele momento. Você pode ter aviso, etc. Mas o cara vai lá e insiste que ele precisa passar naquele local, naquele momento, onde está vindo uma bicicleta a 45 km por hora. Isso é um problema que a gente vê não apenas ali na prova, a gente ainda tem uma estrutura, né? Ainda tem Sim. pessoas ali falando e tudo, mas infelizmente o Brasil ainda está desenvolvendo essa conscientização, essa absorver, né, esses atletas dentro da rotina, porque, gente, hora ou outra surge um acontecimento de um ciclista que Exatamente. Pode acontecer, mas a gente faz de todo possível o que pode ser feito do ponto de vista técnico e de organização, a gente faz para evitar que as coisas ruins aconteçam. E aí tem dia que não dá certo. Mas eu acho que está, igual você falou, o esporte está crescendo. muito. A população aqui no Brasil está crescendo também a participação no esporte. Não só como atleta, mas indo para a rua torcer. Indo para a rua assistir. Então você aumenta essa conscientização e é uma coisa boa para todo mundo. Porque você vai lá incentivar e você toma cuidado com os atletas, você respeita, você admira, você grita junto, você chora junto. Isso é muito legal. E são as coisas que a gente passa também lá na tenda médica fazendo o atendimento. Isso eu não sabia que era assim, mas é uma verdade. Você acaba se envolvendo com as pessoas. Porque eu tenho pessoas lá que fazem uma prova de tanto do Ironman 70.3 quanto do Full, que elas estão ali para comemorar, por exemplo, uma dádiva. O filho se salvou do câncer, ele sofreu um acidente e voltou a andar, eles têm paciente que fez transplante renal, de fígado e cardíaco e fizeram o Ironman 70.3.
sabe? Então, muitas pessoas estão ali para celebrar alguma grande vitória que eles tiveram na vida, normalmente em algum momento que passaram de quase morte, ou para ajudar e incentivar alguma outra pessoa que também está passando por esse momento. Então, nós temos muitos momentos de superação pessoal. E esse momento de superação pessoal, quando o atleta ele cruza a linha de chegada, ele compartilha essa emoção conosco. Então, estar ali, recepcionando não só dentro da tenda, mas na recepção dos atletas assim que ele cruza a linha de chegada, é uma coisa muito emocionante. Sabendo muito de legal. toda essa bagagem junto, né? É o outro lado que as pessoas acabam não. Quem está mais próximo, querendo ou não, a gente tem um ou outro atleta na nossa convivência, mas ali a gente tem um monte de atleta, um monte de histórias. E é gostoso, né, ouvir isso e tudo mais. Ano passado eu não pude participar da tenda, eu fiquei no online, mas esse ano eu quero passar para o presencial, porque é isso, é uma experiência inimaginável, né? Você tá ali diante de toda essa emoção, praticar, viver isso enquanto atleta já é aquela endorfina, aquela emoção, aquele negócio todo. Mas você vibrar pelo outro também, você conhecendo todas essas histórias, né? Eu imagino que deve ser muito, muito legal. E com o passar do tempo, muitas pessoas você vê com uma certa recorrência, né? Que eles participam de várias provas. E você acaba fazendo amizades, você conhece, você torce junto, você fica feliz que o cara acabou de cruzar a linha de chegada, você fica feliz que você encontra ele antes da prova, ele perdeu peso, emagreceu, sabe? Ele tá pedalando melhor, parou de beber, sabe? Então, tem as coisas, as mudanças que a gente vê, são as mudanças positivas. Eu não falo que eu vi até hoje, nesses últimos 5, 6 anos, trabalhando com isso, dentro do esporte, que eu vi uma situação ruim, sabe? Alguém que piorou. Eu só vejo coisas boas que aconteceram em quem entrou nesse mundo não pensando em competição, mas pensando em saúde, em bem-estar, em superação, resiliência. Eu só tenho bons exemplos quanto a isso. Aqui em Belo Horizonte, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e nós tivemos a inauguração de um espaço, o Instituto Arjon, né? Espaço Arjon, que Sim. futuramente vai ter um camp aqui do Ironman e tudo mais. E no momento é um lugar muito gostoso, ele é aberto para a população. Então a gente acaba indo, muitas pessoas vão lá e treina todo mundo junto, amador, profissional. Você chega lá, você vê pessoas, né? Um Vinhal da vida, La Fabrini, o pessoal lá voando, fazendo treinos maravilhosos. Você senta do lado, conversa, e é aquele astral gostoso, porque eu acho que é um grupo muito receptivo. Eu acho que o triatlon ele tem tanto a crescer, que todos nós estamos sempre convidando mais pessoas. Vem treinar, vem Exatamente. experimentar isso, né? E outra, igual você falou, o Instituto Arjon ele é um grande parceiro do Ironman esse ano. Ele está patrocinando as provas do Ironman, possibilitou oferecer uma premiação financeira para todas as provas desse ano. Isso faz com que venham atletas internacionais participar, que só engrandece o evento. Vai elevando o nível, né? Vai estimulando todo mundo a melhorar, a progredir. Exatamente. O Thiago Vinhal e a Larissa Fabrini também são excelentes pessoas. Eu os encontro em todas as provas, assim, admiro demais. Dá uma certa raiva de vez em quando, porque assim, eles cruzam a linha de chegada como se nada tivesse acontecido. Plenos. Não, total. Eu falei, você tá bem? Não, tô bem. Tem certeza que você tá bem? Não, não tô sentindo nada, doutor. Fica tranquilo. Eu falei, então, é impressionante. E realmente, eu acho que o meio do triatlon, ele é um meio competitivo, mas ele é receptivo. Então, ele incentiva as pessoas a estarem juntos, a treinarem juntos, a superarem seus limites. E queira ou não queira, você se baseia nos seus colegas que você está ali, né? Então,
Isso também é um pouco ruim. Se a gente falar com algum A gente vai professor, cada vez entrando numa bolha, né? A nossa bolha. De repente você tá correndo ali num pace de 4:20, achando que tá devagar, porque isso, exatamente. Aí os professores, os coaches, né, que ficam preocupados, porque assim, eles passam uma certa planilha, só que você não faz a sua, você faz a do seu coleguinha do lado. Entendeu? Para correr ou pedalar ou nadar junto com ele. Então, cada um tem que respeitar seu limite e existe toda uma ciência por trás disso, que a gente também vê quando a pessoa não segue essas orientações dos seus professores, dos seus coaches, eu acabo pegando no consultório essa parte no qual o pessoal exagerou. inclusive Entendeu? Isso acaba acontecendo. o Endurance, ele é um treinamento em Z2, né? Ou pelo menos deveria ser. Exatamente, exatamente. São fases, né? Então, antes se achava que tudo gira em torno do negócio que chama mitocôndria. Se a gente for entrar um pouco, vamos ser um pouquinho mais técnico agora. Tudo gira em torno do negócio que chama mitocôndria. Então, o que é mitocôndria? Mitocôndria é um negócio que a gente chama de organela. É uma pequena partezinha, vamos falar assim, dentro da célula nossa, que ela é responsável pela produção de energia. Então, ela usa o oxigênio para produzir energia, que faz com que a gente consiga correr mais longe, mais rápido. Ou pedalar ou nadar. Antigamente se achava que para você aumentar essa questão da sua concentração de mitocôndrias, ou em número ou em tamanho, você tinha que dar só paulada. Então, eram os treinos de tiro, eram os fartleks, era treinar alta intensidade, longos períodos, e aí você estimulava muito os treinamentos em Z3, Z4, mesmo para esportes de longa duração. De uns anos para cá, foi se vendo que não é bem assim. Então, ou você treina em extrema alta intensidade, ou você treina em Z1, Z2, que você tem as Também vai mesmas gerar as alterações. adaptações. Exatamente, você leva as adaptações. Em Z2 você está ganhando endurance, que seria, poxa, eu aguento fazer a prova em 8 horas, por exemplo, entendeu? E ali no Z5 que você está treinando, ou seja, o treino de tiro, é para você ganhar, fazer a prova em 8 horas, mas talvez daqui 6 meses você consiga fazer em 7 horas e meia, entendeu? Então, tem essas adaptações. O problema de treinar em Z2 é o psicológico. É a mentalidade das pessoas, O que muita gente mais não aguenta. difícil é correr devagar. Isso. É isso daí. Correr rápido é fácil. Gente, é fácil. O difícil é correr devagar, é treinar devagar. Exatamente. Eu estava igual, tô fazendo um treino que daqui a alguns dias eu vou pro Letap de Cunha. E aí o meu técnico, que é o Ronaldo, ele vai passando os treinos, né? Então, tem momento que ele fala, ó, você tem que pedalar 3 horas e 40. Eu falei, nossa, cara. Aí você 3 horas e 40 em Z2. Aí você fala, meu, você quer morrer. Entendeu? Então você fica ali, eu treino aqui em São Paulo, eu treino na ciclovia, que fica perto da minha casa, ciclovia do Marginal Pinheiros. Então você tá lá em Z2, você vê o pessoal passando por você, né? Fum, 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 fum. E aí começa a tirar uns faniquitos, né? Que você fala, poxa, quero acompanhar, quero pegar a roda, quero ver se eu consigo passar, sabe? Mas é aquele negócio da mentalidade, né? Da mentalidade, Ó, exatamente. Luzia tá falando que as mitocôndrias delas estão preguiçosas. Isso daí. Pode ser, Luzia, pode acontecer. Eu acho que nós precisamos trabalhar essas mitocôndrias aí, hein, Luzia? Então, o triatlon, ele se você for pensar do ponto de vista médico, de medicina esportiva, na verdade, assim, de qualquer especialidade que associada à medicina esportiva, pode ser a ortopedia, a cardiologia, a endócrino, a neuro, a pneumologia, ela é muito rico, né? Então, você pode ter várias pessoas que praticam a mesma intensidade, da mesma maneira, mas eles vão ter resultados diferentes. Completamente diferentes. Então, isso torna muito pessoal como que nós, médicos, podemos ajudar cada uma delas. Entendeu? A minha área na nutrologia, a gente tem muito específico também, né? Todo o planejamento que a gente faz para o atleta como eu te falei, né? É outro universo. Sim. Então, um médico nutrólogo que não está acostumado com a nutrologia esportiva, chega ali, pega um triatleta,
fica perdido, né? Exatamente. Porque até mesmo a conversa, entender, né, desse movimento e tudo mais, dos problemas que mais ocorrem, os déficits de vitaminas, né, e os REDs, enfim, é muito específico do esporte. E a gente, como você bem trouxe, às vezes a gente tem que estar buscando fora, porque a informação ela ainda está a informação ainda está sendo produzida, né? Verdade. A gente está tendo muito desenvolvimento, muito conhecimento, os treinos estão se modificando, a, Evoluindo. as A, tecnologias a, estão a cada vez mais tecnologia, a avançando. suplementação, antes... Suplementação, cada coisa que está aparecendo e cada. Gente, creatina, que é um negócio, é uma das suplementações mais estudadas dentro do esporte, né? Dentre as suplementações, cada hora surge uma novidade, uma informação nova. Ó, de saída, só você me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. Vamos falar só de creatina agora. Ela já foi, você já tinha que usar, fazer uma suplementação de até 10 gramas por dia por uma semana, depois baixar para 7 gramas por dia. Aí você não podia suplementar por mais que um mês e meio, porque senão a gente ficava com medo de dar lesão no rim, E da o lesão idoso renal. não podia tomar de jeito De nenhum. jeito nenhum. Aí mudou. Aí fala, não, ó, não precisa ser mais 7 a 10 gramas, agora pode ser 5 gramas todo dia, não precisa mais fazer o carreamento anteriormente, e parece que não existe lesão renal. Aí agora já tem gente que fala, ó, tem que ser de 3 a 5, se passar de 5, pode dar problema. Então, assim, cada ano que E agora passa... surgiu um estudo, né, que ninguém fala que foi feito em rato, mas surgiu um estudo aonde era usado lá os seus 15 gramas também, e aí tinha melhora da memória e tudo mais. Então, assim, são várias coisas, vários estudos novos sendo feitos. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. Então, assim, hoje está sendo deixado de ser uma coisa exclusiva do atleta, do praticante de atividade física, para a creatina ser usada por todo mundo. Para todo mundo. Entendeu? Inclusive, a gente usa muito em ambiente hospitalar para o idoso. Isso, para evitar sarcopenia ou se Exato. recuperar de uma perda O que muscular. antes Isso também é a muito gente dizia que importante. não poderia, porque poderia trazer lesão renal. Então, o universo da medicina esportiva, e aí entra todas as áreas, né? Seja ortopedia, nutrologia, e aí vai surgindo, né? A ginecologia, a psicologia, enfim, tem muita coisa em crescimento. Sim, E é difícil a gente encontrar fontes aonde a gente consiga reunir tantos profissionais de diferentes áreas com as suas expertises dentro do esporte. Porque ainda são poucos perfeito. profissionais. Recentemente, Leandro, um colega médico do esporte falou da Maratona de São Silvestre. Então, assim, Tá, é uma brincadeira que a gente fala, que faz aqui em São Paulo, que a Maratona de São Silvestre é a única maratona que tem 15 quilômetros. 15 quilômetros, exatamente. Então, assim, ainda existe muita informação para ser sedimentada, né? Muito estudo para ser feito. E aí eu vou puxar aqui e falar sobre o simpósio, porque foi maravilhoso. As discussões muito ricas, vários profissionais de diferentes experiências, né? Como você mesmo falou, você já estava ali no esporte, só que dentro de clube, handebol e tudo Sim, mais. Quando você foi para o triatlon, caraca, era outra coisa. É uma nova medicina, né? sim, porque o conhecimento, vamos falar assim, o conhecimento técnico, estou falando de treinamento para os esportes de endurance, ele veio crescendo durante as últimas décadas. Uhum. O conhecimento médico para os esportes de endurance, ele é mais limitado. Então a gente tem muito o raciocínio do médico que trabalha em hospital. E vou te falar, por exemplo, são duas medicinas esportivas. Vamos falar, a medicina esportiva que trata das urgências e emergências durante a prova, e a medicina esportiva do consultório das coisas eletivas. Muitos casos, se eu pegar da emergência e aquele atleta ele for para o hospital, o cara do hospital não sabe tratar. Então, você precisa de um conhecimento específico para as urgências e emergências que acontecem na prova.
E Que é a beira de campo, né? exatamente. Então, que, igual você falou, a hiponatremia, a hipertermia, a hipotermia. Já peguei infarto do miocárdio tipo 2, que não é um infarto clássico, é um infarto por sobrecarga muscular cardíaca, edema agudo de pulmão. Então, assim, já pegou muita coisa que, se a gente não está preparado, aquele atleta ali pode ter uma repercussão mais séria. Por um outro lado, no consultório, quando você pega esses atletas que fazem longas provas, longos treinamentos, longa duração, muito esforço físico, ele é muito diferente no tratamento do fisiculturista, de quem vai para academia fazer musculação, de quem joga futebol de final de semana. Até mesmo a leitura dos exames desses pacientes são diferentes. O que para uma pessoa comum seria um problema, né? Pro atleta, não. Aquilo é toda uma adaptação fisiológica, anatômica. Eu tenho atletas que eles pegam pódio nas provas e tem anemia, entendeu? Então, assim, a briga é eu tentar corrigir a anemia, que é super difícil da gente tentar corrigir, entendeu? A anemia é ferropriva. E aí eu falo, poxa, se a gente conseguisse corrigir, você não ia pegar pódio, você ia ser campeão do mundo. Então, por quê? Porque ele sofreu uma certa adaptação ali que ele consegue, mesmo assim, com uma anemia ferropriva, chegar para pegar pódio, entendeu? Então, você não encontra isso, por exemplo, num futebol. Se o cara tá com anemia no jogo de futebol, ele não joga, ele não consegue entrar em campo. Entendeu? Que vai faltar uma força, uma energia para ele lá que ele não consegue fazer. Ele não tem a adaptação necessária para isso. E o Então, próprio esporte, ele causa algumas depressões muito específicas, né? O sim, ferro é um deles, então não precisa chegar numa anemia ali, mas às vezes a gente já fazendo esse rastreio já vê aquela ferritina super baixa, né? Outra vitamina que costuma estar muito alterada também no atleta, principalmente de endurance, é a B12, sim, vitamina D. Então, assim, a gente já vê algumas características recorrentes desse esporte, né? Desse perfil de exatamente. E público. aí o que acontece? Você acaba criando um perfil de tratamento até para evitar as lesões. Porque não é só o treinamento em si. Há muitas vezes, por exemplo, uma perda de performance. Mas, normalmente, essas alterações levam a algum tipo de lesão músculo-esquelética. Uhum. E a lesão músculo-esquelética, por exemplo, uma distensão muscular, uma tendinopatia crônica, uma inflamação óssea, que é um edema ósseo, por exemplo, uma fratura de estresse e assim por diante, tira a pessoa de prova. Então, aí nessa parte da ortopedia, junto com a medicina esportiva, que eu gosto muito de atuar. Então, é sentar com o atleta, falar qual é o seu objetivo. E aí, baseado nisso, a gente faz um planejamento para que nada de ruim aconteça e a gente consiga fazer a melhor. Por exemplo, eu estou com um atleta que ele é maratonista. Ele está com um projeto sub 2 horas e 40. Então, Qual ele já prova? a, a maratona, qual que Porto vai ser? Acho que Alegre? vai ser de Porto Alegre desse ano. Então, assim, esse atleta está com esse projeto sub 2 horas e 40, mas ele já tem 2 horas e 48, se eu não me engano. Mas fala, só 8 minutos. Tá? Baixar 8 minutos para uma pessoa que não é um atleta profissional, ou seja, ele não vive do esporte, ele tem que trabalhar, tem família, tem filho, sabe? Tem que pegar o carro para ir para o trabalho, gastar tempo no trânsito e voltar e assim por diante. É muita coisa. Então a gente acabou reunindo um grupo onde tem o médico, que sou eu, fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, e a gente tirou o atleta do grupo. Então, para a gente conversar e tomar atitudes para o que é melhor para ele, entendeu? E com isso a gente consegue fazer um tratamento e orientações mais assertivas, ou seja, esporte de endurance também. Tá? Então, E ter longevidade dentro do esporte, né? Porque não é fazer aquela única prova, ok, conseguir, bati, pronto, acabou. Não, a gente quer ter uma vida inteira dentro desse esporte, né? olha que interessante. Fizeram uma. Eu não li essa pesquisa, eu ouvi num outro podcast, então eu vou replicar. Parece que, assim, quando você entra para o triatlon ou para as provas de longa duração maratona, se você quer evoluir muito rápido
Então, em vez de você seguir a sequência correta, sabe? Primeiro você faz um sprint, depois você faz um olímpico, depois você treina, faz algum 70.3 e por fim você faz o Ironman. Quando você quer encurtar esse caminho, fazer tudo num tempo muito pequeno ou pular etapas, essas pessoas normalmente elas ficam entre 1 ano e meio e 2 anos no esporte. E elas abandonam, porque Pega elas aquele acham tudo muito... troféu e vai contar aquela mesma história pro resto da vida. Exatamente, porque foi tudo muito sacrificante para alcançar o objetivo. Quando a pessoa ela evolui devagar, passa por todas as etapas e é algo constante, com resiliência, com treinamento, aumentando sempre o 1% todo dia, essa pessoa fica vários anos, a vida inteira no esporte. Isso tanto no triatlon quanto também, principalmente nas provas de longa distância como maratona. E eu achei, assim, o 70.3, ele traz essa oportunidade também para a pessoa, né? Para ela sentir essa emoção, essa experiência, pulverizar o triatlon, né? Entre os atletas e tudo mais, para poder dar esse próximo passo de fazer um Ironman Full, que realmente é muito puxado, vai ser puxado para todo mundo, mas quem está preparado é um puxado gostoso, é aquela dorzinha que a gente gosta e tudo mais, É, né? exatamente. E isso que é legal, porque não é só o físico, você precisa ter o mental também. Então, treinar o triatlon de uma maneira geral, independente da distância, é um treinamento mental. Tanto pelas. Eu diria que a prova é a cereja do bolo. É a celebração do que você treinou. E você tem que, na verdade, você tem que gostar de treinar. Se você gosta de treinar, a sua prova vai ser uma prova boa. Então, você começa devagarzinho, vai evoluindo aos poucos até chegar na prova máxima que todo mundo quer, que é a prova do Ironman. Eu tenho mais de 10 anos que eu corro, mas eu nunca fiz uma maratona. Eu acho assim, os 21 perfeitos. Mas esse é o pensamento de muita gente, sabia? Isso é uma coisa que eu diria que assim, ele é mais saudável. Ele é muito mais saudável. A Muito mais gente pode saudável. afirmar isso categoricamente, né? Tem Exatamente. inclusive artigo que comprova que o endurance, quando comparado com a atividade física moderada, ele não é tão bom. A atividade Sim. física moderada é muito mais saudável. Mas, depois de 10 anos, eu decidi, já faço, né? Corrida de montanha, já fiz 35 quilômetros em corrida de montanha, que dá muito mais trabalho, porque você Sim. demora mais tempo, né? Tem altimetria e tal. Mas, enfim, não posso dizer que sou maratonista. E resolvi agora, esse ano, Tá, fazer minha primeira maratona. Sabe? Deu aquela coceirinha no tá coração. Eu falei, bom. agora eu vou fazer isso. Para fazer minha primeira maratona, eu acabei decidindo fazer todas as provas da Maratona do Rio. Às 5, você fala 5, 10, 21 e 42. Exatamente. Você vai fazer o completo ali, Vou fazer o desafio. o desafio do Zé Carioca, Tá bom. extraoficial. Tá, entendi, entendi. Pô, é puxado Mas também, não é fácil. não é fácil. Mas eu já tenho, assim, mais de 10 anos, né, correndo. E é aquela coisa, eu já tive ano que eu não tinha prova nenhuma para competir. Tá, E eu não perdi um treino. É isso, é o prazer do treinar. exatamente. No final das contas, a prova é uma cerejinha de bolo ali, é uma Sim, medalha, é um momento que vai marcar, é um desfecho para um ciclo de treinamento, né? Mas o treinamento, o prazer todo, ele acontece ao longo do processo. E mais ainda, se você perdura dentro desse esporte, você cada vez mais você faz uma evolução maior. Então, há uns 2 anos atrás eu estava pesando bem menos e eu falei assim, puxa, nunca mais eu vou conseguir esse RP que eu tive aqui, porque eu estava bem leve mesmo. Eu falei assim, ai, tá ótimo. Ok. Pois é, agora, pesando mais, estando mais velha, bati o tá RP, vendo? porque a gente vai desenvolvendo, né, uma maturidade Exatamente. dentro do Você esporte. vai desenvolvendo as fibras musculares de resistência, de longa Hum. contração, ganha mais massa muscular, ganha experiência, entendeu? O Então, mental. essas coisas que vão acontecer. Exatamente, são coisas que vêm com o esporte de endurance. E realmente, o esporte de endurance,
quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, principalmente a de endurance, a gente chega a liberar cerca de 18 tipos diferentes de hormônio no nosso corpo durante uma atividade. Todo mundo conhece os principais, né? Que são as endorfinas, que deixa a gente, que dá prazer, né? E principalmente a inibição da recaptação da serotonina, que deixa a gente feliz, né? Então, são coisas que, teoricamente, o corpo está produzindo para você continuar fugindo lá do tigre de dente de sabre para você não ser comido, entendeu? Que vem lá da época dos nossos ancestrais. Então, a gente acaba viciado nos nossos próprios hormônios. Tanto que hoje a principal linha de tratamento para síndromes depressivas, não estou falando de depressão propriamente dita, mas síndromes depressivas, que é muito maior, qual que é? Fazer esporte de endurance. Então, isso é uma coisa fantástica, é o nosso antidepressivo diário. Isso. E é por isso que tem tantos relatos, né, dentro do Ironman, de pessoas que tiveram inúmeras superações, alguns, inclusive, que não conseguiram, né, melhorar a tal ponto de não precisar usar nenhum tipo de medicação, porque é tratamento, é a pílula diária mesmo. Então, eu fico, assim, extasiado quando chega um paciente que ele está começando e a gente vê a evolução dele no decorrer dos meses. Isso daí é uma coisa que, bom, nós médicos, a gente tem um prazer quando a gente vê a felicidade nos outros, né? E, principalmente, se você colaborou para que isso acontecesse. Então, é uma coisa que eu gosto demais, eu gosto de acompanhar todo mundo, torço junto. Eu acho que eu devia escrever mais para as pessoas, mas falta um pouco de tempo, assim, mas para falar, vai lá, parabéns, boa sorte, acho que falta um pouquinho de tempo isso aí para fazer. Mas eu acompanho todo mundo, todos os meus atletas eu acabo acompanhando e vejo como é que eles estão. Eu gosto demais disso. É sensacional. E agora nós teremos a próxima prova agora em Brasília, né? Então, começou Brasília, é um circuito que não tem alguns anos, voltou para o calendário. Tem algumas características da cidade, que normalmente Brasília é conhecido como uma cidade quente e seca. Muitas vezes a umidade de Brasília é equiparada ao deserto do Saara. Então, assim, tá baixa umidade, chega a bater menos que 50% lá, que é uma coisa já é muito ruim. Eu dei uma olhadinha, provavelmente para o dia 13 de abril, quando você tirar a prova, a temperatura vai estar entre 20 e 29 graus. A umidade vai estar variando de 54% a 95%, então nós temos os extremos, entendeu? Ou a pessoa vai achar que está no deserto, ou ela vai achar que está correndo na beira do mar, entendeu? Ela tá com os dois extremos. Com uma radiação grau 10, numa escala que vai de 1 a 15, qualquer coisa acima de 10 a gente acha que é radiação extrema. Então, provavelmente vai ser uma prova quente. A umidade, não sei te dizer, tem essa variação, mas as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar um certo calorzinho ali que vai acontecer. Então, é uma prova plana, o lago, se você nada no lago, então é uma água mais pesada. Não é aquela água pesada, não te dá tanta flutuabilidade quanto a água do mar. Boa noite, Tachinho. Olá. E o pedal é um pedal plano, rápido, todo mundo fala muito bem. E a corrida é uma corrida tranquila, acho que não vai ter muitos pontos de sombra. Então, no finalzinho da corrida, se tiver muito sol, perto do meio-dia, perto da 1, 2 da tarde, ali talvez o pessoal sofra um pouquinho. Olha aí, Vini, dica para a prova de Brasília, viu? Que você vai competir. Se prepara, do deserto do Saara. Então. Aí é que entra uma coisa que talvez as nutricionistas, se tiver algumas nutricionistas, vão brigar comigo. Todo mundo, quando vai para uma prova, que sabe que vai ser quente, ter calor, etc., começa a ter uma hidratação alguns dias antes. Qual o maior erro que você, atleta, você pode fazer? Você se hidratar somente com água. Não. Se você está tomando muita água, o que vai acontecer? Você vai ter uma diluição dos sais minerais no seu sangue. Isso vai facilitar você ter um negócio durante a prova que nós chamamos hiponatremia, que é a perda de sódio que você vai perder naturalmente pela sudorese. Então, essa hidratação não pode ser exagerada, ou tem que se hidratar também com sucos, com isotônicos, tomar cápsula de sal também durante a hidratação, e assim vai.
tá? Porque você não pode chegar lá tomando 2, 3, 4 dias de água somente durante a prova. Não, Você de vai passar jeito mal. nenhum. Entendeu? Bom, meus atletas, né, a gente faz aquele protocolo de hidratação, Perfeito. porém, lembrando, né, e aí a gente traz os recursos que hoje a gente tem, que são muitos, né? O Pedialyte, enfim, a gente Perfeito. vai utilizando dessas artimanhas para conseguir fazer uma hidratação bacana, mas lembrando dessa questão, né? A Isso é água muito puramente. importante. É. E o que é legal, muita gente tem essas informações. Quando não faz um acompanhamento mais de perto com o médico, com o nutrólogo, com o nutricionista, ele acaba ouvindo muito os amigos. E aí nem sempre o que é bom para o amigo é bom para você. Então, isso que tem que também ter muito cuidado. Por que eu comecei com essa história de fazer os simpósios? Porque desde que eu voltei lá de Kona, fui 2 vezes trabalhar com o médico já, lá no Mundial do Ironman. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi que nós temos profissionais extremamente capacitados, que têm muito conhecimento, e há uma demanda da gente divulgar esse conhecimento. Então, o ano passado a gente teve esse simpósio, que foi o primeiro simpósio Ironman Brasil. São 3 dias, nós vamos fazer o segundo esse ano. Será numa quinta-feira à tarde, sexta-feira o dia inteiro e sábado durante a manhã. Hoje, praticamente, eu fechei já a programação do simpósio de Florianópolis, que é do Ironman Brasil. E nós temos atletas de ponta falando. Então, eu vou ter o Felipe Santos, eu vou ter o Manuel Messias, eu vou ter o Guilherme Manocchio conversando. Nós temos patrocinadores que vão trazer atletas, tem coaches, tem nutricionistas, eu tenho médicos de esporte, para a gente divulgar essas informações que envolvem o mundo do esporte de endurance. Então, natação, ciclismo e a corrida, consequentemente, o triatlon. Só que o ano passado, eu já estava com essa ideia de fazer o segundo. Só que aí me veio a ideia, eu falei, poxa, por que eu não faço um menorzinho antes Uma degustação. antes da prova de cada Ironman 70.3? E aí, vamos começar com o de Brasília. Então, a gente vai ter o simpósio em Brasília, é uma sexta-feira o dia inteiro. Também vão ter profissionais que envolvem nutrição, medicina esportiva, fisioterapia e o treinamento esportivo. Então, essas 4 grandes áreas, se você for pensar, é todo mundo que está em volta do atleta. Do atleta. Todo mundo tem um médico, tem um nutricionista, tem um professor de educação física, um coach que te ensina e te cobra o treinamento, ele tem um fisioterapeuta, tá? Que é o melhor dos mundos, né? Aqui, sempre que possível, igual você falou, você tem um grupo com os profissionais do seu atleta que quer fazer sub 2 horas e 40. A mesma coisa, esse é o ideal, né? Que a gente saiba, puxa, quem que é? E querendo ou não, o nosso nicho, ele é muito fechadinho. Se você atende os atletas da sua cidade, você acaba conhecendo. Você sabe quem é aquele treinador, você sabe quem é aquele fisioterapeuta, aquele nutricionista. É sempre fica um pouco fechado, né? Todo mundo se conhece, igual na faculdade, que todo mundo se conhece. Então, é legal por causa dessa troca, alinhar mesmo, né? Para um não E o falar que é diferente do legal, outro. e uma coisa que me surpreendeu, é que, assim, hoje, cada vez mais as pessoas estão procurando conhecimentos e elas não precisam ser da área de saúde. Então, o próprio atleta, ele quer saber sobre as diferentes áreas para poder melhorar sua própria performance. Então, o que eu tenho combinado com todos os professores é que são professores gabaritados. Eu tenho fisioterapeuta da seleção, eu tenho médico da seleção, eu tenho vários professores que estão conosco, que eles vão dar uma aula sobre determinado tema, mas não vai ser aquela aula técnica, como se a gente desse numa faculdade para uma turma específica. Então, Essa é uma linguagem mais simples, mais para que simples, todo mundo mais consiga para que absorver. todo mundo possa entender e, principalmente, como é um simpósio menorzinho, eu aumentei o tempo de aula para todo mundo conseguir conversar com os palestrantes. Que ótimo. Então cada professor vai ter 40 minutos para dar aula nesses simpósios do Ironman 70.3 para passar uma boa aula e tirar as dúvidas de todo mundo. E o que eu pensei? Falei, poxa, por que eu não monto
temas sequenciais. Então, os temas de Brasília, eles complementam os temas de Florianópolis, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Aracaju e assim por diante. Como se Então, fossem módulos, pequenos módulos. Exatamente. Então, quando chegar no final do ano, quem participar de forma presencial ou de forma online e tiver assistido todos os módulos, vai ter um curso no final do ano voltado para esportes de endurance, que envolve medicina esportiva, nutrição, fisioterapia e treinamento físico. Então, a ideia é essa. A gente está começando com isso esse ano. Não existe isso no Brasil dessa maneira, como a gente está formatando, e principalmente com a qualidade dos profissionais que nós estamos chamando. Então, a ideia dos simpósios é oferecer conhecimento. Então, a gente está organizando, vamos ver se vai dar certo. Por enquanto está dando, o pessoal está se inscrevendo. Eu acho que mais uma semana, aí 10 dias no máximo, porque hoje faltam 15 dias para a prova. Eu acho que mais uns 10 dias deve esgotar as vagas lá de Brasília. Presenciais. Tô contando com isso, presenciais. O online é infinito. O online todo mundo pode assistir, não tem problema. E a qualidade, assim, já deu certo, né, Leandro? Tanto deu certo que o primeiro foi ano passado, e de um do ano passado agora se transformou, vão ser quantos? Seis. Exatamente. Maravilhoso. Porque vai ser uma para cada evento. Nós temos 6 provas do Ironman esse ano. Então, 5 do 70.3, são 5 simpósios, e uma do Ironman Full em Florianópolis. Excelente. Então, a intenção é essa mesmo. Toda pessoa pode assistir, pode participar. E o pessoal, ele é muito legal, sabe quem eu estou convidando? Então, assim, eles tiram dúvida, eles respondem, eles se colocam à disposição, porque são pessoas interessadas. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer para divulgar conhecimento é você chamar uma pessoa que é interessada, sabe? Que ela gosta de falar o que ela sabe para os outros ouvirem. Então, quando a gente compartilha informação, você acaba aprendendo mais. Muito mais. Então essa é a nossa intenção. Aí eu convido vocês, vou aproveitar, já vou fazer o merchan. Então, assim, todo mundo que quiser se inscrever, pode ir no site, facinho de lembrar, www.simposioironmanbrasil.com.br. Tem também o Instagram, que tem bastante informação, Simpósio Ironman Brasil, e a gente colocou lá as inscrições, tem as orientações, já tem a programação. Hoje eu acabei de fechar a programação de Brasília, está fechadinha com todos os professores. Tá? Então, vai ser um evento muito legal, vamos aguardar aí, eu espero que seja sucesso. Excelente. Inclusive, nós já estamos com 1 hora de live. É um assunto tão gostoso que a gente vai falando, Já me inscrevi. Ótimo, Flávio. Flávio, eu super recomendo, viu? Obrigado, muito Flávio. Bom. O tanto de conhecimento, e assim, é de todo mundo conversando em prol do atleta. E o objetivo final é melhora do atleta, segurança do atleta, melhora de performance, né? Entender quais são os melhores tipos de treinamento, tecnologia. Até sobre tecnologia de esporte eu aprendi no ano passado. Foi ótimo. E nós temos uma aula, no de Brasília, inclusive, o Rodrigo Lobo, ele vai dar uma aula específica sobre os wearables. O que a gente pode utilizar hoje, de que maneira, da melhor forma para melhorar nossa performance através dos equipamentos. Então, uma aula bem legal, já assisti essa aula dele, pedi para ele dar de novo, o pessoal gostou demais, acho que vai ser um sucesso. Excelente. Vou convidar vocês também, tá? A seguirem o Dr. Leandro, a me seguir. A gente está sempre postando muita coisa, muita vida também, né? A vida do esporte, do treinamento. Ali em cima da bike é o momento que a gente para responder, Verdade. não, Leandro? Verdade. Responder o WhatsApp, responder o pessoal do Instagram. Já começa a seguir a gente, que está sempre cheio de informação. Em abril estaremos todos lá no simpósio, que vai ser mais um dia maravilhoso, eu tenho certeza. Eu fiquei encantada com o ano passado. Isso, inclusive, né, que gerou não apenas todo o Ironman e tudo mais, mas a qualidade com que você produziu o simpósio,
o movimento de trazer, de tornar isso real, isso é fundamental, isso estrutura cada vez mais a medicina esportiva, o próprio triatlon, o esporte, a comunidade de forma A minha geral. ideia é criar uma tradição, onde a gente possa passar essas informações. E o meu grande problema era criar essa tradição no nível da organização do Ironman. Então, que eles têm um nível muito alto aqui no Brasil. Então, eu quis fazer algo que se equivalesse para que todo mundo fosse lá e tivesse essa sensação que você teve. Poxa, vim, foi muito legal, gostei e Quero quero de voltar. novo. Exatamente, é isso daí. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live, por todas as informações que a gente conseguiu trazer. Eu acho que ainda dá muito pano para manga aqui para a gente conversar, que a gente não conseguiu chegar nem na metade dos assuntos. Vamos marcar outras. Vamos sim. Muito obrigada, viu, Leandro? Obrigado você, Monique, pela oportunidade. Espero ver vocês todos lá no simpósio junto comigo. Estaremos. Até abril. Até mais, Tchau, pessoal. Até mais. tchau. Tchau, tchau.